Gravando. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais uma live Secov São Paulo, em que nós vamos tratar de reforma administrativa, modernização do Estado brasileiro, derrubada de burocracias aí que atrapalham o empreendedorismo, a atividade empresarial. Nós temos como convidado o Paulo Webel, que é ex-secretário de Desburocratização do Governo Federal, e a participação do Eli Vertem, que é diretor do Secov São Paulo, e da Luciano Vertem, incorporadora construtora. Primeiro, o ex-secretário Paulo Webel, bom dia. Bom dia, Denise. Prazer estar com você. Obrigado pelo convite. Agradeço ao presidente Basílio Jafé, a todos os diretores e ao Eli. Prazer. Eli, bom dia. Bom dia, Denise. Obrigado pelo convite. Bom dia, Paulo. É uma honra aqui poder participar com vocês e ter aqui a presença do Paulo, né? Bom, e eu agradeço a participação de todos que já estão nos acompanhando. Eu lembro que podem participar também da nossa conversa, mandando perguntas, mandando comentários. E eu gostaria de saber do Paulo Webel agora a sua expectativa em relação à questão da reforma administrativa. Você saiu do governo um pouquinho antes da apresentação dessa proposta, mas ela já estava elaborada desde o ano passado e há uma grande expectativa em relação a isso, não só pela proposta que foi apresentada pelo governo, mas de uma ampliação, não é, se acabando com determinados privilégios, setores que ficaram à margem aí do que se poderia modernizar em termos administrativos. Agora, eu queria saber a sua expectativa em particular. Você acha que essa reforma avança a curto prazo, que ela pode produzir resultados no sentido que a gente espera, não é, de um Estado mais eficiente, mais enxuto, agindo aí com maior eficiência naquelas áreas tidas como prioritárias, não é? Denise, eu sou muito otimista, eu entendo que ela deve avançar principalmente em 2021. Este ano, como nós temos eleições municipais e logo no início do ano que vem teremos eleições para as duas casas, tanto para o Senado Federal quanto para a Câmara de Deputados, eu acho que ela não deve avançar muito este ano. Mas em 2021 ela vai ser fundamental. O governo divulgou hoje pelo Ministério da Economia que está estimado para este ano um rombo de 861 bilhões de reais nas contas públicas do governo federal. Ou seja, a reforma administrativa é mais importante do que nunca. Embora o foco principal dela seja qualificar e melhorar os serviços públicos prestados ao cidadão, ela também tem o bônus de gerar uma economia fiscal bem importante. Então, não tem outra alternativa. Todos os estados e municípios estão numa situação fiscal similar e vão querer impulsionar essa reforma administrativa que atinge todos os novos servidores públicos, dos três poderes, da União, dos estados e dos municípios. Evidentemente, se o Congresso decidir estender para membros de poder, deputados, senadores, juízes, promotores, e também para os atuais servidores, o impacto será muito maior, mais do que o dobro. Então, eu sou muito otimista e conto com o apoio das entidades, da sociedade, para impulsionar a reforma. Agora, Paulo, antes de passar para ele, eu queria colocar um questionamento que veio de imediato, que foi essa questão de direito adquirido, do quanto que se pode obter de resultado. Você citou até o déficit previsto para as contas públicas neste ano, a última projeção oficial do governo. E sempre quando se fala em reforma administrativa, embora muita gente busque apenas eficiência, se pensa, claro, em redução das despesas do governo, quanto que isso pesa, né, no orçamento geral. Você acha que dá para ter alguma mudança efetiva de se obter esses resultados, principalmente no ano que vem, que há uma desconfiança muito grande quanto à capacidade do governo respeitar o teto de gastos, conseguir trabalhar com uma meta um pouco mais razoável em relação ao rumo das contas? Sim, na minha opinião, não existe direito adquirido a privilégios. Então, todo e qualquer privilégio que foi criado, ele pode ser cortado. Evidentemente, se a pessoa já incorporou no salário, aí não. Mas a grande maioria não foi incorporado. Então, existe espaço, sim, para ter efeitos imediatos a partir da aprovação da reforma administrativa. Está na mão do Congresso essa decisão. O governo enviou valendo só para os novos, mas o Congresso não tem este limite. Ele pode incluir os atuais, com uma pequena regra de transição, pode incluir membros de poder e, com isso, tem um efeito muito substancial. Além disso, já existem decisões que dizem que regime jurídico também não é um direito adquirido. Então, você pode alterar as regras do regime jurídico. Então, tem muitos assuntos importantes que vão ser impactados pela reforma administrativa, sem falar na modernização,
na flexibilidade, no aumento de produtividade e, acima de tudo, na qualidade dos serviços públicos. Eli, por favor. Bom, Denise, eu não tenho, evidentemente, o conhecimento que o Paulo tem, ele é um craque no assunto, é um jovem membro aí do time da Seleção do Brasil. Eu fico assim um pouco impressionado que a gente fica colocando, né, e é natural, mas esse natural me incomoda um pouco, a gente fica colocando um monte de óbices, né, nesse trabalho de modernizar o Brasil que essa turma nova está fazendo. Eu não estou falando aqui de governo de plantão ou de presidente de plantão, seja lá quem for, estou falando de pessoas como o Paulo e outras tantas como o Paulo que deve ter nessa equipe do governo do Brasil e estados e municípios. Então, tudo que o Paulo falou, quer dizer, eu acho que a imprensa, todo mundo, nós devíamos apoiar essa turma nova, essas ideias novas, tá certo? Para combater e para fazer avançar esse Brasil quase de ideias paleolíticas, vamos falar assim, porque me impressiona um pouco que a gente coloque tantos óbices, tantas questões para um assunto que é óbvio. E a gente aprendeu, a sociedade brasileira, as famílias aprenderam agora na carne, na pandemia, o que significa gastar direito, gastar certo, gastar no que interessa, né? Investir naquilo que faz sentido. Todas as famílias, com certeza, fizeram aí uma reflexão, né, das suas próprias despesas. Então, está na hora de fazer isso com o nosso condomínio Brasil. Tá certo? Isso aqui é um condomínio. Não tem mágica, o dinheiro não cai do céu, o governo não fabrica dinheiro. Então, se a gente quer ajudar as pessoas menos favorecidas, com o Renda Brasil, com o nome que se der, não importa, nós temos que fazer o país ficar mais moderno, mais atual. Eu tenho certeza que os funcionários públicos de qualidade, aqueles que não são valorizados hoje, até porque a sociedade entende que os funcionários públicos não, são todos ruins, e tenho certeza que não é verdade. Então, nós temos todos, imprensa, sociedade, todo mundo, a apoiar essas iniciativas com todas as forças. E não é para o governo A, B, C ou D, é para o Brasil, é para os nossos filhos, para os nossos netos, para a gente mesmo. Então, eu estou muito otimista assim, fico muito feliz como pessoas como o Paulo transmitem essas ideias tão novas, tão modernas, e eu espero, como brasileiro, como pai, como avô, que isso avance. Agora, Paulo, a gente vê no Congresso que tem uma restrição muito grande por parte de muitos parlamentares, inclusive ligados ao funcionalismo. Eles têm uma bancada muito forte, qualquer iniciativa tem restrições. Quando se fala em privatização, tem uma pauta ao contrário, né, para tentar limitar esse potencial. E isso vai valer muito em relação à reforma administrativa. Como é que se discutia no governo a possibilidade de derrubar essa resistência? Isso foi discutido bastante, por isso o governo optou pela estratégia de não incluir os atuais servidores e também não incluir os membros de poder. Com isso, reduz a resistência, reduz o risco de judicialização e permite que a reforma avance mais rápido. Mas a pressão popular e a questão fiscal do país é tão grande que eu acho dificilmente o Congresso vai conseguir evitar deixar os atuais servidores de fora e deixar os membros de poder de fora. Existe hoje uma grande bancada de servidores públicos no Congresso Nacional e nos parlamentos do Brasil, de modo geral, porque existe, a maioria das pessoas não conhece, um subsídio perverso para que servidores públicos sejam candidatos. Então, hoje, qualquer servidor público pode se licenciar remunerado por 3 meses para ser candidato, pago pelo cidadão brasileiro, pelo pagador de impostos, pelas pessoas que estão na base da pirâmide, com dificuldades financeiras, ficam subsidiando. Então, você tem um parlamento com muitos servidores públicos e muitos desses, pressionados pelas categorias, vão lá pegar uma parcela maior do orçamento para seu benefício próprio e não para o benefício da sociedade. Isso está gerando uma comoção popular muito grande, porque a sociedade não aceita mais isso. A sociedade quer regras mais equânimes, mais justas, mais iguais. E a reforma administrativa traz esse conceito. Traz, por exemplo, o princípio de que tem que ser levado em consideração a realidade do país e do mercado na hora de você estabelecer uma remuneração para um servidor. Não pode acontecer, como acontece hoje, na mesma função do poder público e na iniciativa privada, você ter variações de 94%. Isso é inaceitável. Isso fere os princípios da moralidade, da legalidade, da eficiência, da justiça e também de um Brasil
mais justo e próspero que todos querem. Como o Eli colocou muito bem, a sociedade quer isso e precisa, é para o nosso futuro, para os nossos filhos e netos. A gente vê que, inclusive, para as eleições municipais agora, tem muita gente se licenciando das funções, né? Sai da função que exerce, se candidata, se não der certo, volta. Se der certo, aí continua sendo e muitas vezes consegue acumular a função, porque tem essa possibilidade também, e aqueles que já estão, que já são políticos, eles conseguem, inclusive, usar a própria estrutura de governo para poder fazer melhor a própria campanha, né? O problema da interligação com a política, que eu acho que é um negócio que pesa muito, né? Sem dúvida nenhuma. O Brasil tem uma necessidade de viver uma sociedade mais íntegra, mais justa. Então, tem um apelo muito grande você mudar essas regras para ter uma regra mais justa. Porque você cria uma situação muito desigual. O servidor público tem uma vantagem desproporcional em relação ao cidadão comum. O cidadão comum precisa se desligar do seu trabalho, precisa colocar o seu próprio dinheiro, precisa pagar suas contas enquanto é candidato, enquanto o servidor público tem uma licença 100% remunerado. Muitas pessoas não querem nem ser candidatos, eles simplesmente usam esse período para descansar, tirar férias, ir para a praia, e com isso eles preenchem as cotas dos partidos, às vezes ajudam o partido. Então você tem um incentivo muito perverso que enfraquece a democracia brasileira e, acima de tudo, tira a credibilidade das instituições democráticas. Agora, Paulo, a gente percebe que o governo, em certa medida, tem um medo de tentar bater de frente com esse pessoal, né, com o funcionalismo em geral, e eu acho que é importante sempre a gente salientar que quando a gente fala em funcionalismo, a gente, e fazendo crítica, a gente está se referindo àquele grupo que não trabalha, que aproveita essas brechas legais, que não está comprometido com a função que exerce. Porque tem muita gente que trabalha e trabalha pesado, né, e seria importante até que a reforma conseguisse diferenciar isso, premiar os que são eficientes e focados no trabalho, comprometidos, e aqueles que só usufruem de vantagens como estabilidade de emprego. Agora, eu lembro, por exemplo, no começo da pandemia, né, que se sabia que o desemprego ia crescer muito, que havia necessidade de cortes, se permitiu redução de jornada e de salários no setor privado. Agora, o setor público ficou livre dessa situação, não é? Se manteve o mesmo status e não se mexeu, inclusive, com aqueles salários acima do teto, que é uma coisa que a gente não consegue, que contraria até a legislação, mas está aí, as pessoas que recebem muito acima do teto. Verdade. O seu ponto que você frisou é importante eu frisar também. Trabalhei na Prefeitura de São Paulo, depois no Governo Federal, no Ministério da Economia, e encontrei servidores excelentes, pessoas capacitadas, comprometidas, engajadas e que têm realmente um senso público de servir a sociedade. Eles são maioria, eles são a grande maioria. E eles apoiam a reforma administrativa. Por que eles apoiam? Porque eles carregam o piano hoje, para aqueles que muitas vezes, uma pequena parcela que não trabalha. Então, para eles vão ser muito beneficiados, porque eles vão evoluir mais rápido na carreira, eles vão ter mais oportunidades de liderar, de chefia, de realmente fazer a diferença e vão conseguir entregar serviços melhores. E vão, com isso, reconquistar a confiança da sociedade no Estado brasileiro. Então, é em favor dos excelentes, bons servidores é que nós temos que avançar com a reforma administrativa. Isso é um dever nosso, justamente porque essas pessoas dão duro, trabalham muito, são vocacionadas para estarem onde estão. Então, esse vai ser um trabalho muito importante para mobilizar essas pessoas. Então, se você fala com essas pessoas, elas estão comprometidas. A Constituição já permite uma redução de salário com redução de jornada. Então, na minha opinião, isso é um instrumento importante que tem que ser usado com cautela, mas quando for necessário. Por exemplo, agora você tem muitos servidores que estão recebendo sem trabalhar. Então, para essas pessoas, faria sentido você ter uma redução de jornada com redução de remuneração. Aqueles que estão trabalhando, aí sim, vamos deixar eles com a remuneração integral. Então, esse é um ponto importante. E o teto também. Você tem várias medidas, os famosos fura-tetos. Eles começam a criar interpretações e penduricalhos que acabam burlando o teto. A reforma administrativa também limita isso aí e tenta tornar mais homogênea a remuneração entre os poderes e entre os entes subnacionais, governo federal, estados e municípios. Agora, Paulo, por que não se pensou nisso e se fez alguma coisa no começo da pandemia, até para reduzir as despesas públicas, racionalizar
essa questão da folha pela redução de jornada, muita gente trabalhando em home office, suspendendo determinadas atividades. Por que não mexeu, o governo não mexeu com essa fatia aí do funcionalismo? O governo mexeu naquilo que estava ao alcance dele. Ele, por exemplo, no governo federal, nós tínhamos uma economia de quase 700 milhões de reais, só reduzindo vale transporte, cortamos toda e qualquer jornada extra, periculosidade, já que a pessoa estaria trabalhando em casa. Então, foram tomadas várias medidas. Mas havia algumas decisões judiciais que impediam a redução de jornada, com a consequente redução de remuneração. Então, isso tem que ser enfrentado com o apoio do Poder Judiciário. Eliver, tem, por favor. Bom, eu, assim, ouvindo o Paulo, eu fico impressionado, né? Quer dizer, eu não vou aqui defender governo A, B, C ou D, que isso não me interessa. Mas, assim, o que o Paulo está colocando aqui para a gente, até leigo, sou leigo nesse assunto, ele está colocando o seguinte: o governo, evidentemente, faz, e aí seja qual governo for, ele faz o que é possível politicamente, certo? Ele age politicamente e na democracia assim que tem que ser. Não pode chegar uma pessoa e falar, vou fazer isso, vou prender, arrebentar e tal. No entanto, portanto, o governo, eu não acho que o governo tem que ser criticado por não ter feito. Nós temos que apoiar aquelas coisas que estão sendo feitas, certo? Então, o que o Paulo está colocando, pessoas como o Paulo, e devem ter outras tantas, que não estão aqui defendendo o presidente, vamos falar claramente, estão defendendo ideias que modernizam o Brasil. Então, eu acho que aí o papel da imprensa, o papel da sociedade, de pressionar os seus políticos, os bons funcionários públicos, pressionar as pessoas para entender que tipo de reforma nós estamos falando. Nós não estamos falando de uma reforma para o sujeito ganhar uma eleição aqui ou acolá. Nós estamos falando de uma reforma de modernizar o Brasil. Então, é tão claro quando a gente ouve o Paulo falando, né, que eu fico assim até assim, a gente tem que apoiar essas pessoas como ele, modernas, jovens, competentes, né, que querem fazer o Brasil. Eu sou do tempo, né, eu não quero, a Denise começou muito cedinho nisso, mas assim, né, a gente sempre falava assim, bom, mas tem dinheiro, se arrecada muito, por que que a gente não tem um país legal com tanto dinheiro que tem, né? Sempre tinha aquela frase, mas tem dinheiro. O Paulo está explicando para nós onde é que está o dinheiro. O dinheiro não está na mão do bom funcionário público, do bom servidor público. O dinheiro está na mão nas coisas que estão erradas. A gente não pode mais permitir, no mundo de hoje, que a gente tem tudo na ponta de um celular, startups, um mundo absolutamente moderno, tá certo? Após uma pandemia, deu off no mundo, o mundo está resetando. Nós não podemos perder a oportunidade de fazer essas reformas, ainda que não vamos tirar nota 10, né, Paulo? É um processo. E ninguém aqui está para tirar nota 10, mas se a gente tirar nota 5, tirar nota 6, a gente vai avançando. A sociedade vai por si só na democracia. O político bom, o bom político, vai perceber também o ganho político que ele vai ter na medida em que os resultados começam a surgir. A gente vai poder atender as pessoas mais pobres do Brasil que vivem uma tragédia nacional. A pandemia também deixou essas pessoas aí sem infraestrutura, sem saneamento básico. Então, onde é que está o dinheiro que é arrecadado do Brasil? O Paulo está dando uma aula para a gente onde é que está este dinheiro. Então, cabe às pessoas de bem do Brasil apoiar essa modernização. Então, assim, eu estou entusiasmado em ouvir o Paulo falar, ao mesmo tempo me preocupa um pouco que a gente critica muito, né? Por que não fez isso? Bom, e alguém aqui tirou 10 alguma vez na vida, tá certo? Vamos tirar 5, vamos tirar 6, vamos avançar. É aquele joguinho do palitinho, Denise, lembra? Você tem 200 mil palitinhos, vamos tirando um por um, vamos avançando, vamos apoiando. Né? Então, eu sou fã do Paulo, sou fã dessa equipe que se propõe a fazer isso. O Paulo falou numa outra entrevista, isso já começou no governo anterior. Quer dizer, não se trata aqui de governo, se trata de Brasil. Então, Denise, eu estou aqui entusiasmado ouvindo o Paulo, torcendo para que isso floresça, e se depender de mim, eu apoio, nós temos que apoiar. Estou pensando em mim, nos meus filhos, nos meus netos, no Brasil, entendeu? Exatamente. Eu colocava esse ponto aí porque no começo da pandemia teve esse diferencial entre quem era funcionário público e tinha estabilidade, não ia perder emprego por causa da pandemia, e o setor privado que perdeu, né? Então, muita gente questionou exatamente por que não se mexeu, como se fosse aí uma categoria profissional intocável, não é? Que não teve redução de jornada em função de isolamento social,
né, pôde trabalhar de casa também, mas continuou lá recebendo o salário. Agora, Paulo, seria importante que a reforma chegasse também ao legislativo e judiciário, né? Porque tem muito abuso por aí, né? Denise, sem dúvida, eu entendo que os serviços públicos têm que ser mais equânime, tem que ser para todos. Você não pode diferenciar servidores de primeiro nível, segundo nível, e nem também cidadãos, né, de primeiro nível e de segundo nível. Então, como ele falou, o Estado brasileiro é rico, tem muitos recursos, só que a gente gasta mal. E vou dar um exemplo. Hoje, o setor público, todo o gasto de pessoal no setor público consolidado no Brasil é quase 14% do PIB. A média da União Europeia, que tem altos serviços públicos, alta qualidade, é 9,9. Nos Estados Unidos, 9,5. Países emergentes, quase todos abaixo de 8,5% do PIB. Então, o Brasil está completamente fora da curva. É um dos países que gasta pior em relação ao PIB na parte de pessoal no serviço público brasileiro. Então, esses 4% de diferença com a União Europeia já daria para fazer muita diferença na qualidade da educação, da saúde, da segurança, da assistência social. Então, na minha opinião, a reforma administrativa é o maior programa social que o governo brasileiro pode fazer, porque ele impacta absolutamente tudo e todos. Se incluir judiciário e legislativo, melhor ainda. Se incluir os atuais, principalmente as vedações de privilégios, seria incrível. O IPEA fez um estudo que, nos moldes atuais em que foi apresentada a reforma administrativa, ela já dá uma economia de mais de 300 bilhões de reais. Na minha opinião, não é o dado oficial, se incluírem os membros de poder e se incluírem os atuais servidores na parte de privilégios, corte de privilégios, ela ultrapassa 1 trilhão de reais em 10 anos. Então, são recursos que vão poder ser reinvestidos na sociedade brasileira, com mais infraestrutura, mais escolas, mais saneamento, que é o fundamental. O Estado existe para servir a sociedade, não para ser um fim em si mesmo. Então, essa mudança de mentalidade, ela precisa acontecer. E a sociedade já se deu conta disso. Um exemplo concreto. Recentemente, teve a Lei Complementar 173, que vedava o aumento de salários e de benefícios até o final do ano que vem, para o funcionalismo. Tinha algum ponto que estava permitindo, o presidente Bolsonaro, de forma corajosa, vetou, e aí chegou no parlamento e o Senado queria cassar o veto, e cassou. E aquilo repercutiu tão mal, mas tão mal nas redes sociais, que quando chegou na Câmara, os deputados foram lá e mantiveram o voto. Então, existe uma maturidade da sociedade de que não quer mais gastar com recursos que não retornam para a sociedade. Então, essa discussão vai ser fundamental para o futuro do nosso país. Agora, para fecharmos essa parte aí relacionada à reforma administrativa, Paulo, você sente hoje o Congresso, o Parlamento, seja por pressão da sociedade ou não, mais disposto a endossar essas propostas, reformas modernizantes da economia brasileira, do Estado brasileiro, da nossa infraestrutura legislativa? Sim, na minha opinião, nós temos uma das composições mais reformistas do Congresso. A liderança do presidente Rodrigo Maia, do presidente Davi Alcolumbre, nesse sentido, tem mostrado que eles têm alinhamento com as reformas. As líderes partidários também têm essa abertura. Então, eu entendo que o Brasil está num momento muito bom para fazer as reformas estruturais. E toda a crise, os chineses dizem, é uma oportunidade. Então, é justamente agora que nós estamos num momento muito delicado, que todos os municípios brasileiros, estados e a União estão com uma dificuldade fiscal muito grande e nós temos que aproveitar para fazer as reformas estruturais. Na minha opinião, primeiro deve ser feita a reforma administrativa, que vai discutir o custeio da máquina, para depois fazer uma reforma tributária que crie as condições para uma eventual redução de carga no futuro. Por quê? Porque o Brasil hoje tem uma carga tributária de países desenvolvidos, maior que Estados Unidos, maior que a Alemanha. Só que oferece serviços públicos de qualidade de países em desenvolvimento. Então, essa diferença aqui, a sociedade não quer mais. Então, de um lado, nós temos que melhorar a qualidade de serviços públicos, que a reforma administrativa se propõe, e de outro lado, temos que reduzir a carga, que uma reforma
administrativa tributária deveria possibilitar no médio e longo prazo. Agora, vamos entrar então nessa questão da reforma tributária. Paulo, você acha que ela está sendo encaminhada da forma adequada? Porque nós temos uma proposta na Câmara, outra no Senado, uma comissão mista vai discutir essas duas propostas, o governo apresentou apenas uma fatia do que pretende, que é aquela questão de PIS e COFINS, agora está falando na apresentação da contribuição sobre transações digitais, que poderia viabilizar a desoneração da folha, e tem aquela briga para evitar a derrubada do veto do presidente, a prorrogação da desoneração para 17 setores até o final do ano que vem. Então, seria uma contrapartida. O governo oferece essa possibilidade de o Congresso aprovar um tributo que vai viabilizar uma desoneração muito mais ampla. Se fala de redução de encargos de 20% para 10%. Você acha que é esse mesmo caminho? Se você discutir tudo isso simultaneamente, você acha que seria satisfatória a reforma tributária que já está lá na Câmara? Eu não participei no Ministério da Economia das discussões sobre a reforma tributária, então não participei do projeto que foi apresentado, eu tomei conhecimento, inclusive, depois pela imprensa, mas, na minha opinião, é a reforma mais complexa, porque ela mexe com a arrecadação da União, dos estados e municípios. E existe uma discussão interna de que a máquina nunca vai querer apresentar uma reforma que vai reduzir a carga, inclusive porque isso poderia ser considerado uma violação da lei da responsabilidade fiscal. Então, praticamente toda reforma que for discutida vai gerar aumento de carga. E a sociedade não quer mais isso. Então, toda a pressão é porque os setores não querem pagar mais e, ao mesmo tempo, os entes subnacionais, União, Estados Unidos, não querem receber menos. E isso gera um impasse muito difícil de ser solucionado. Então, o que pode possibilitar a solução disso é você chegar num acordo de, olha, vamos ter um ganho de eficiência tão grande, vamos reduzir um passivo tributário tão grande, vamos desburocratizar e reduzir custos operacionais de forma tão significativa que, no fim do dia, compense aquela carga a mais, porque ele teve uma redução de custos operacionais. Mas se isso não ficar claro para os setores, a gente não conseguir demonstrar matematicamente isso, dificilmente alguém vai querer avançar com a reforma tributária. Por isso, essa dificuldade tão grande. Inclusive, eu queria observar que o ministro Paulo Guedes fala muito nessa compensação até da carga tributária que alguns setores teriam, através da desoneração, que é um peso para as empresas brasileiras, o custo da folha. Então, ele poderia reduzir, havendo essa compensação, mas reconhecendo que determinados setores pagariam mais mesmo com essa unificação. E eu queria que o Elivertei comentasse isso daí. O setor da construção foi um dos que reclamaram, com razão do possível aumento de carga tributária, porque haveria de fato, só que o ministro Paulo Guedes não nega que haveria esse aumento do custo tributário no reequilíbrio aí de carga. Eli, por favor. Bom, primeiro eu participei pelo Secov, eu coordenei o grupo que analisou a reforma tributária, não essa do governo agora, também analisando, mas desde o começo, que foi aquela da CECIF e tal. Eu só queria falar uma coisa, o que o Paulo está dizendo para nós, está me remetendo ao seguinte, antes da gente falar de cortar, de mexer nos custos, tá certo? Nos custos não, da onde vem a receita, vamos falar um pouquinho, tá certo? Da redução dos gastos, né? Da melhor aplicação dos recursos. Eu diria que, como num prédio, o que o Paulo está propondo é o seguinte, vamos fazer primeiro a fundação do prédio antes de fazer a estrutura. Né? A reforma tributária me parece a estrutura do prédio, mas a fundação é a reforma administrativa, como bem colocou o Paulo. Enquanto a gente tiver a necessidade dos estados de ter uma arrecadação imensa, essa reforma tributária não vai andar, a não ser que seja para aumentar imposto. Enquanto não houver uma reforma do Estado, no sentido de, olha, agora está sobrando dinheiro, porque não estamos mais gastando nisso, não estamos mais gastando daquilo, aí sim a sociedade e o político, e o governador e o prefeito vai poder ter no seu mapa, no seu painel de controle, os recursos que ele necessita. E, eventualmente, pode aí sim gerar uma diminuição da carga tributária, na medida que o Estado não precisa dar lucro, tá certo? Ele tem que ter um superávit, mas ele não precisa mais. Porque eu, como governador, como prefeito, eu não posso abrir mão de uma arrecadação X, porque eu não sei se eu vou conseguir sobreviver o meu governo. Então, não vai funcionar. Então, o Paulo colocou uma coisa fundamental. E outra, a reforma tributária, e eu conheço um pouco esse assunto,
ela defende interesses de A, de B. Alguém perde, alguém ganha. Tá certo? Inclusive fora do governo. Estou falando agora na iniciativa privada. Então, por exemplo, a PEC 45, ela favorece determinados setores que no Brasil são os maiores ganhadores de lucro da história secular, tá certo? Vou dar nomes, por exemplo, o setor financeiro. O setor financeiro, que já tem lucros astronômicos acima da média mundial, com a PEC 45 ainda por cima vai aumentar o lucro dele, em detrimento de outros. Então é uma guerra de quem vai, do jogo do mico preto, quem vai ficar com a coisa na mão, tá certo? Então, nós temos que voltar para discutir o nível de despesas. Aliás, na última live que eu participei com você, Denise, a gente falou sobre isso, né? Era sobre a reforma tributária. A gente fica falando de reforma tributária e esquece de falar, bom, mas e o dinheiro que se arrecada vai para onde? Que é o que o Paulo está falando. Então, eu, particularmente, o setor, agora entrando no setor imobiliário, a PEC 45 e a 110 são péssimas para o setor imobiliário. Já a proposta do governo, ainda que tímida, é verdade, porque ela só vai lá no IBS, esqueci o nome lá que eles deram para o negócio, é uma parte dela, ela já ela é mais inteligente, ela é melhor para o setor produtivo. Nós não somos a favor da CPMF, mas nós somos a favor do imposto eletrônico que aumente a base, tá certo? Em N vezes para poder diminuir o custo da folha de pagamento. Né? Isso vai gerar emprego, isso vai ser muito bom. Então, eu diria para você o seguinte, quer dizer, vamos fazer as duas coisas. Agora, eu na minha casa, tá certo? Não adianta eu chegar na minha casa depois da pandemia e começar a falar, olha, não vou dar mais dinheiro para isso, não vou mais dinheiro para aquilo, antes de comentar, antes de debater com a minha família o seguinte, aonde que nós estamos gastando esse dinheiro? Aonde está indo esse dinheiro? Para que isto? Para que aquilo? O que o Paulo está colocando na reforma administrativa é o seguinte, vamos discutir Família Brasil, tá certo? Para onde vai esse dinheiro? Cadê esse dinheiro? Quem está ganhando? Quem está perdendo? O que está de certo? O que está de errado? E, a partir daí, vamos fazer uma reforma tributária. Qual? Na nova base, tá certo? Então, vamos botar mais dinheiro para cá, vamos botar... Inclusive, os setores que, eventualmente, nesse novo modelo, que teriam lá um aumento qualquer de carga tributária, primeiro, ele nem seria um aumento monumental. Segundo, poderia até ter o apoio desses setores, porque eles iam ver um ganho no todo, eles iam ver um PIB crescendo, eles iam ver o dinheiro circulando melhor, e ele falou, pô, eu vou pagar mais imposto aqui porque eu pago pouco, mas em compensação eu vou ver meus negócios girarem melhor, eu vou ver o emprego girar melhor, fica mais fácil de enxergar. Então, eu, assim, com o Paulo agora, eu aprendi uma coisa, não adianta a gente ficar discutindo reforma tributária, que não vai passar, Denise, minha opinião como leigo, tá? Não vai passar, porque ninguém vai abrir mão de nada, tá certo? Enquanto a gente não discutir a fundação desse prédio, que é a reforma administrativa. Paulo, por favor. Concordo 100%. Acho que ele tem toda a razão. Nós precisamos discutir primeiro o custo da máquina, como ela vai funcionar, o que ela vai entregar, a qualidade dos serviços públicos. Depois, como ela vai ser custeada. Porque se a gente ficar só discutindo a tributária primeiro, a gente vai partir da premissa que a máquina tem que continuar como está. E, na minha opinião, como cidadão, ela não tem que continuar como está. Ela precisa mudar, precisa se modernizar. E tem espaço para isso, tem gente boa e qualificada para isso. O exemplo que o Eli mencionou, quando nós chegamos no governo de transição, eu fui entrevistar as equipes que estavam lá trabalhando e tinha uma secretaria de tecnologia. E a equipe muito qualificada, liderada pelo secretário Luiz Felipe Salim Monteiro. Gostei muito da equipe técnica comprometida, tinha uma visão de futuro boa. Então, nós rebatizamos a secretaria para a Secretaria de Governo Digital e demos o foco de fazer a transformação do Estado brasileiro, do governo federal. E eles estão entregando isso. Eles já transformaram mais de 900 serviços que eram prestados apenas de maneira presencial para o formato digital. Só isso gera uma economia anual de 2 bilhões de reais. São mais de 150 milhões de horas que a cidadã brasileira vão ter para investir na sua família, no seu lazer, no seu trabalho, em qualquer outra coisa. Deixam de ter que ir numa repartição pública ou em mais de uma, muitas vezes, por causa da papelada e da documentação. Além disso, eles estão interligando as bases de dados para criar as condições para que cada vez mais as políticas públicas sejam elaboradas e avaliadas com base em dados e evidências. E eles estão fazendo uma ampla modernização do Estado. Então, vamos conseguir entregar muito mais serviços
a um custo muito mais baixo e com menos servidores. E eu dou um exemplo aqui. Hoje, um atendimento presencial ele custa mais de R$30. Um atendimento digital ele custa muito menos de R$1. Então, olha a economia que você tem. E são 65 milhões de atendimentos nesses casos. Então, é muita economia que você tem para investir em outras áreas estruturais importantes e que vão gerar valor para a sociedade. Agora, Paulo, o setor privado, até aproveitando essa questão da digitalização, teve que dar alguns saltos aí para se ajustar às limitações da pandemia. No setor público isso também aconteceu? São mudanças que vieram para ficar, que ajudaram no trabalho que vocês vinham tentando desenvolver, na medida que quase tudo teve que ficar online? Ajudou muito, com certeza. A gente teve que colocar muitos servidores em teletrabalho, muitas áreas começaram a medir, teve alguns ganhos de produtividade importantes e isso vai ser um programa permanente. Só que atrelado a isso, você também vai ter uma redução de custos operacionais. Uma estação de trabalho hoje no poder público custa muito caro. Então, a gente vai reduzir o número de estações de trabalho, vai ter uma otimização das estruturas físicas e um ganho de produtividade. Então, o governo está investindo em novos sistemas para medir a produtividade de cada setor, de cada servidor, as entregas que ele faz, o nível de complexidade. Então, isso vai gerar um legado muito positivo que vai ficar após a pandemia. E não, o setor privado não foi diferente. Conversei com várias pessoas de instituições financeiras, indústrias, comércio. Esse nível de digitalização vai ser algo que tem crescido e vai ficar depois no pós-pandemia. Então, acho que é algo muito positivo, que se a gente pode tirar algo de positivo de toda essa pandemia, que foi lamentável, a gente sabe que esse é um lado que veio para ficar e que obrigou todas as organizações a repensarem a sua estratégia de longo prazo e de médio prazo e de curto prazo, tendo o digital como algo essencial. Agora, Paulo Weber, você cuidava da desburocratização em geral, nós tivemos a Lei de Liberdade Econômica, conseguiu avanços importantes, mas eu queria saber se você ficou satisfeito com o resultado que ficou e que ponto que você acha que daria para ter avançado mais, que você gostaria de ter avançado mais, se você acha que teve uma contribuição relevante nesse processo todo para simplificar a vida do empresário. Eu sempre acho que dá para avançar muito mais. Nós fizemos um decreto presidencial publicando a estratégia de governo digital e lá coloca várias metas bem ousadas. Uma delas é fazer a transformação de 100% dos serviços públicos do governo federal até o final de 2022. Meios de pagamento digital, hoje não é digital, tem que virar. Então você tem que pagar todas as guias do governo federal e no futuro, inclusive os impostos e contribuições, de forma simples, pelo cartão, quem sabe até parcelar. Isso vai dar um dinamismo muito maior, porque hoje é uma dificuldade para o cidadão pagar muitas vezes uma guia. Ele tem que imprimir um boleto e até uma agência do Banco do Brasil se ele não for correntista. Então isso precisa mudar, você precisa ter mais mecanismos para facilitar a vida das pessoas. Outro ponto que não avançou ainda, mas que vai avançar, é a carteira de identidade digital, a carteira de identidade nacional digital. Ela vai servir uma espécie de wallet, de carteira com todos os documentos digitais, diplomas, que o cidadão vai poder enviar para quem ele quiser, inclusive declaração de imposto de renda, com o consentimento dele, ou seja, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, o que vai facilitar as transações, reduzir custos e otimizar o processo. Ele vai poder enviar os dados oficiais dele perante o governo, ele autoriza, dá o consentimento no aplicativo, o governo vai enviar diretamente para aquela organização. Então, isso dá uma segurança jurídica muito maior. Tem um aplicativo que o governo federal está trabalhando para o ano que vem que vai centralizar todos os serviços públicos. E ele vai vir com uma ferramenta muito importante, que é a Caixa Postal Digital. Copiando o que já existe em países como a Dinamarca, por exemplo, em vez de você gastar enviando correspondência para o cidadão, carta de citação judicial, intimação judicial, que você tem que ou mandar um AR ou um oficial de justiça, você vai fazer tudo pelo celular, com a segurança total. Então, isso vai reduzir muito o tempo de tramitação e execução de contratos. Tudo isso vai tornar o país mais competitivo e mais produtivo. Então, existe muito ainda a ser feito, mas a equipe que está lá, liderada pelo Caio Mário Paes de Andrade, que ficou no meu lugar,
é muito competente, é muito séria e tem um plano de trabalho muito concreto. Eliver, tem? Olha que interessante, Denise, duas coisas aqui, só para provocar um pouco, né? Primeiro, a gente teve essa mudança enorme na sociedade privada, vamos dizer assim, nas famílias e nas empresas, né? E isso acaba pressionando o Estado, né? O nosso Leviatã, tá certo? É um monstro que nos domina e a gente trabalha para ele, também pressiona eles, dentro da democracia, a se modernizar. Aí você faz uma pergunta para o Paulo Elbel, que podia responder como um político tradicional, que ele realmente está muito satisfeito com tudo que foi feito, que o Brasil é maravilhoso e que ele está pró, e que a gente, quando ouve aqueles caras, né, Denise, dá a impressão que a gente mora na Suíça, né? Exatamente. Que o país é maravilhoso e tal. Aí o Paulo responde o seguinte: não estou contente, não estou feliz, tem muita coisa para fazer, a turma que está lá está a fim de fazer, tá certo? Independentemente, de novo, vou insistir, independentemente do presidente, se ele é palmeirense, corintiano, aliás, ele é palmeirense, infelizmente, então, etc. Então, mudou a postura de pessoas jovens como o Paulo, competentes, precisa mudar a postura da sociedade, precisa mudar a postura da imprensa também, que tem que criticar, tem que cobrar, tem que fazer contas, mas tem que perguntar, não pelo que não está sendo feito, mas perguntar o seguinte: bom, mas isso que está sendo proposto, o que falta? O que nós podemos fazer mais? Quem é contra, me explique por que é contra, tá certo? Por que um determinado deputado, ou senador, ou seja lá o que ele for, ele é contra? Me explica, me fala por quê. Ah, eu sou contra porque não sei. Então tá bom, então me explica. Quem sabe na democracia a gente consegue compreender. Eu acho que se a gente der voz, der chance de pessoas como o Paulo, que deve ter um monte no governo, uma equipe técnica, tenho certeza que fantástico. O Brasil é um país incrível. Se a gente der voz a esses jovens, a esses novos, a esse novo mundo, e aproveitando a pandemia é uma desgraça que aconteceu sobre o planeta, mas aconteceu, não dá para voltar atrás, né? Já passamos aí, tem povos que já passaram pelo Holocausto, por uma série de coisas e sobreviveram, e estão aí, tá certo? Então vamos olhar para frente, vamos aproveitar a desgraça que aconteceu, vamos atender os desassistidos, essas pessoas que não têm saneamento básico. Com que dinheiro? Dessas reformas, o dinheiro que sobrar. É capaz que a gente tenha uma reforma tributária onde as pessoas, a sociedade fala: olha, nem vamos diminuir a carga tributária, vamos continuar arrecadando isso aqui, está sobrando dinheiro, eles estão investindo legal, como uma reunião de condomínio, né? Como é que nós podemos ser contra ao síndico e ao conselho fiscal reduzir as despesas de um condomínio, né? Quem é que pode chegar e questionar? Não, nós dobra a despesa. Como dobra a despesa? Tá certo? Então, o que as pessoas precisam é pressionar o Congresso dentro da democracia, dentro do que é correto, ouvir as pessoas que não têm a mesma opinião e perguntar por que você não tem a mesma opinião, tá certo? Qual é o privilégio que você defende? O que você quer para você, para os teus filhos? Porque essa turma que tem um monte de privilégio, Deus me livre, fala, vão morrer, tá certo? E como é que fica? Né? A gente passa de antes de Cristo para depois de Cristo em uma semana de aula, tá certo? Então, como é que a gente vai começar a mexer nisso? Então, a pandemia serviu, sim, apesar de tudo, para escancarar essa desigualdade que o Paulo está dando uma aula para a gente aqui, né? E eu queria até agradecer o Paulo, porque o meu maior medo era não ouvir do Paulo que a gente tem condições de avançar, né? Então, eu estou entusiasmado com o que eu estou ouvindo aqui do Paulo e, se depender de mim, pego em armas, se for possível. Agora, Eli, a gente defendendo aqui a posição da imprensa, eu queria lembrar que a gente sempre cobra muito, porque a gente sabe que dá para ir e tem que ir muito além do que se faz, né? Então, por mais que se tente, não dá para a gente parar no meio do caminho. O Paulo acho que sabe disso, que a gente sempre cobre aí. Quem ficou no meio do caminho, que ainda mantém certas regalias. E, Paulo, eu queria até acrescentar que a gente tem alguns nichos de resistência muito grande. Quando você pega, por exemplo, cartórios, que teve digitalização, agora é uma coisa absurda como eles se protegem no sentido de exigir sempre mais e mais documentação. Quando você vai registrar um imóvel, para a gente ficar na questão da construção, quando você vai transferir de uma pessoa para outra, que você tem que pagar imposto, eles querem tudo original, você tem que desengavetar lá no fórum determinados documentos. Eu passei por isso recentemente, eu falei, não adianta você ter tudo agora por barcode, por uma série de coisas, porque eles exigem que você vá buscar a documentação original, atualizada, para manter aquele nicho de resistência. Quando vocês discutiam essa questão de liberdade econômica, de diminuir burocracia, entrava essa questão também, Paulo? Posso só Sim. fazer uma observação, Paulo, me permita? Por favor. Olha que interessante, Denise, o que você falou.
Quer dizer, possibilitou a gente estar aqui discutindo esse absurdo que você acabou de falar. Se não fosse esse processo iniciado, a gente não estaria aqui dizendo sobre o que você falou. Então, adiantou sim, porque escancarou o problema. Então, Paulo, como é que você vê? Desde que eu comecei na transição de governo, eu fiz um formulário online, mandei para várias entidades, instituições, pessoas, grupos, pedindo sugestões de medidas para serem desburocratizadas, simplificadas, facilitadas. Recebi milhares de sugestões. Depois a gente organizou elas por áreas. E a sugestão, medida com maior número de citações e frequência foi a extinção dos cartórios. Então, os cartórios brasileiros eles precisam repensar muito o negócio deles, a prestação de serviços, porque a sociedade não vê eles com bons olhos, vê eles como um símbolo do passado. Só que tem gente séria, tem gente boa, me reuni diversas vezes com as entidades representativas, eles não estão ligados ao poder executivo, eles estão ligados ao poder judiciário, mas eles querem e precisam se modernizar. Então, eles precisam fazer uma transformação digital, eles precisam mostrar para a sociedade o valor que eles geram e não ficar impondo obrigações e exigindo um monte de documentos, certidões que a sociedade não vê valor. Então, na Lei da Liberdade Econômica, por exemplo, tem um dispositivo lá, foi até uma discussão que surgiu com a presença do presidente Bolsonaro, que eram as certidões que tinham 90 dias de validade. Então, por exemplo, um caso concreto, uma pessoa que faleceu, aí tinha certidão de óbito, aí vencia em 90 dias, porque, pô, qual que é a lógica, né? Vai que a pessoa ressuscita. Então, é uma coisa assim, você fala isso no Brasil, é comédia no mundo. Então, o Brasil não pode mais aceitar isso. Então, lá tem um dispositivo que as certidões só podem ser exigidas se houver fundamento legal, ou seja, se uma lei disser que é obrigado. Caso contrário, não. Porque senão fica um grupinho ali, criando uma reserva de mercado. Olha, eu peço 10 certidões para todo mundo aqui vender. Não dá mais isso. O Brasil não tolera mais isso. Então, ou eles se modernizam, prestam um serviço de alto nível para a sociedade, de forma digital, simples, rápida, ou a sociedade vai acabar exigindo a extinção deles. Então, foi o pedido mais recorrente que eu recebi, era extinguir os certificados digitais também, que muita gente vê como um pedágio. Então, eu falei para todos os grupos, seja dos cartórios, seja dos certificados digitais, tem que gerar valor para a sociedade. Para a sociedade não ver aquilo como um peso, como um ônus, mas como algo que ela paga com vontade. Assim como você, quando contrata um serviço de streaming de vídeos, você paga um valor, é um valor alto, recorrente, porque você acha que o retorno que dá para você é muito maior. Então, eles têm que se reposicionar. Caso contrário, estão fadados a serem extintos no futuro. Eles têm algumas cópias aí que têm validade de 30 dias, Paulo, é pior ainda. Quando você pega, por exemplo, a certidão de casamento, você não mudou, a cópia autenticada vale 30 dias. É isso que eu falava do excesso de burocracia. Agora, em relação à lei de liberdade econômica, qual que você acha que foi o maior avanço, que mudou de fato na prática? Primeiro, você eliminar a exigência de alvará, licença, autorização para atividades de baixo risco. Mais de 80% das atividades realizadas no Brasil são atividades de baixo risco. O Estado não tem que se meter nessa atividade, tem que deixar as pessoas trabalharem, empreenderem e fazerem essas atividades. Ele tem que focar naquelas atividades que geram risco para a sociedade. Médio, mas principalmente as atividades de alto risco. Aí sim o Estado precisa focar a sua carga regulatória e fiscalizatória. Além disso, teve a questão da análise de impacto regulatório. Foi uma medida muito importante, copiada dos Estados Unidos, adotada nos países da OCDE, que obriga o Estado, sempre que for fazer uma intervenção na sociedade, uma nova regra, uma nova legislação, ele passar por um processo de consulta pública e de análise de custo-benefício, para mostrar para a sociedade que aquela legislação vai gerar mais bônus do que ônus. Então, são mudanças importantes. Outro ponto importante da Lei da Liberdade Econômica. Ela permite hoje que você digitalize documentos e descarte os originais que não tiverem validade histórica, que é a grande maioria. Antigamente, você fazia um processo de digitalização, você tinha que manter
um arquivo inteiro em papel, gerando ônus, risco de incêndio e danificando esses documentos. Quer dizer, nós precisamos transformar a sociedade brasileira e digitalizar quem quiser ser digitalizado para ser mais competitivo. A Lei da Liberdade Econômica também fortaleceu contratos empresariais, já que tinha umas interpretações como se fossem contratos de consumo, né, com hipossuficiência, que em contratos empresariais não cabe. Você tem que ter segurança jurídica total. E a Lei da Liberdade Econômica também facilitou a abertura de empresas. Eu vou dar um exemplo, um trabalho que a gente fez em conjunto com os governos estaduais. Nós digitalizamos as juntas comerciais e integramos as juntas comerciais. Então, hoje, se você for na Junta Comercial de São Paulo, por exemplo, você pode abrir filiais em todos os estados do Brasil sem sair de São Paulo. Há um ano atrás, você precisava pegar um avião, um ônibus, e em cada um dos estados da federação para abrir uma filial. Hoje você não precisa mais. Então, são medidas que a Lei da Liberdade Econômica criou as condições para isso e também para reduzir o tempo de abertura. Hoje, o tempo médio de abertura de uma empresa no Brasil é 2 dias e 21 horas e vem caindo. Então, a meta até o final da gestão é chegar em 2 horas para abrir uma empresa no Brasil, assim como os países desenvolvidos e mais competitivos já fazem. E é muito importante porque você vê, a gente fala de grandes empresas, de estruturas maiores, mas a gente tem muita gente que perdeu espaço no mercado de trabalho, trabalhando por conta própria, abrindo uma empresa, às vezes se perdia totalmente na burocracia e agora tem uma facilidade maior, não, Paulo? Sem dúvida. Tanto que hoje, mesmo com a pandemia, o Brasil tem recorde de empresas ativas no país. Então, é um número muito expressivo. São mais de 19 milhões de empresas ativas no Brasil. Mesmo num ano de crise, num ano de pandemia, num ano atípico, num ano onde as esperanças de muitas pessoas diminuíram, você ainda tem uma amostra que o brasileiro é empreendedor, é lutador, é resiliente e acredita no futuro do país. Ele combate a informalidade e a corrupção, esse tipo de coisa, né? Quer dizer, ele tem um efeito prático monumental, né? Então, eu não tenho muito o que falar, Denise. Eu ia lançar o hashtag Volta Paulo, mas ele falou que tem lá uma turma boa, não precisa. O Brasil precisa apoiar pessoas e ideias como a que o Paulo colocou aqui. É para o bem dos nossos filhos e do futuro do nosso país. Entendeu? Ele vai... As ideias ficaram, né, Paulo? O futuro do Brasil vai depender do que time lá é muito bom. hoje. O que nós vamos colher lá na frente é o que fizermos hoje. É um processo, eu sei, tem a questão política da democracia, está correto, né? Não dá para tirar nota 10, tem que conversar, tem que ajustar. Mas eu vejo que nós estamos andando para frente. Nós temos que ver o lado bom dessa história toda para poder combater as desigualdades sociais, as injustiças, né? O Brasil precisa evoluir nessa. A gente tem que cuidar das pessoas mais simples, mais pobres. E aí é com renda, com trabalho, com educação. E tem que ter dinheiro para isso. E o dinheiro tem que ser melhor alocado. E o Paulo aqui deu uma aula de estadista, como isso poderia funcionar melhor. E, Paulo, os estados também estão inseridos nesse processo, né? Vários deles lançando ideias também para simplificar a vida do empresário, que sabe que isso dá retorno também em termos de receita para o próprio estado, né? Paulo? Sem dúvida, a gente trabalhou muito com os governos estaduais, tem vários investindo na transformação digital, na transformação das juntas comerciais, que foi um trabalho importante elaborado em conjunto. Tanto que nós temos uma rede, né, rede.gov.br, que era justamente para trocar melhores práticas de digitalização, transformação, simplificação, sistemas de gestão mais inteligentes, para a gente poder trabalhar de forma mais eficiente, aprendendo com as lições dos outros gestores, né? Boas e ruins. Muito otimista. Eu acho que esse assunto vai estar na pauta das eleições municipais. Vários prefeitos e candidatos procuraram o Ministério da Economia, pediram informações, queriam saber como aplicar nos municípios esse trabalho. E o Ministério da Economia tem ajudado muito esses governantes e gestores interessados em replicar esse trabalho nas prefeituras.
A gente vê que tem também uma renovação política que puxa muitos empresários, né, para a área política, e eles sabem das dificuldades do dia a dia. A gente está diminuindo, né, aquela hereditariedade política, que era político por ser político só, e a gente com representatividade que sabe na prática as dificuldades, né? Verdade, concordo com você. Teve uma renovação muito boa, o Congresso tinham vários parlamentares muito bons, que a gente conversava bastante, que tinham uma visão muito clara de modernizar o país, de mudar e que apoiavam essas pautas. Então, sou muito otimista. Inclusive, tem uma frente parlamentar de governo digital que auxilia muito nesse trabalho, que trouxe vários parlamentares para ajudar a expandir projetos, processos e ações alinhadas com a modernização do Estado. E mesmo vereadores e prefeitos, porque é lá na ponta final que a gente tinha muita burocracia também, o excesso de fiscalização, a burocracia para se obter a autorização, o alvará, uma série de coisas para poder trabalhar. Né? Isso precisa avançar muito, né? Ainda tem muitos estados e municípios que são burocráticos, que você entra com pedido de licenciamento e não tem prazo. Isso é inaceitável numa democracia. Todo o gestor público e servidor público tem que prestar contas para a sociedade. Isso requer que você defina prazos máximos. E se esses prazos máximos não forem observados por culpa da instituição, do gestor, você tem que dar o benefício da boa-fé para o cidadão, para o empreendedor, para ele seguir com o seu projeto e, evidentemente, vai ser responsável pelo que ele gerar de resultado. Mas você não pode ficar segurando um processo ad eterno, sem prazo, criando as condições para se vender facilidades. Isso o Brasil não aceita mais. Então, você tem que adotar regras como a Sunset Clause, que é o decurso de prazo, né? Que se você dá um prazo de 200 dias, 100 dias, 90 dias, chegou esse prazo e você não se manifestou, você deixa, pelo princípio da boa-fé, o cidadão seguir adiante, evidentemente sendo responsável e tendo que cumprir a lei, e aí depois você faz uma fiscalização a posterior. Então, são mudanças práticas com efeitos muito grandes que vão gerar muitas oportunidades de novos empreendimentos e, com isso, geração de emprego e renda para o Brasil. E na retomada da economia, isso vai ser fundamental. Bom, Eliber, nós estamos chegando ao final. Queria saber se tem mais alguma observação. Eu só vou fazer uma observação nisso que o Paulo falou. Eu vou chamar o que o Paulo colocou de um Estado adulto e não um infantil, tá certo? É um Estado onde tem responsabilidade. O setor privado, ele não pede para as coisas serem aprovadas ou não aprovadas em 48 horas. A gente pede prazo e pede clareza quando negado. Então, se uma licença de um prédio vai demorar 180 dias ou 200 dias, não é essa a nossa questão. A questão é ter prazo. E, uma vez recusado a aprovação, tem que esclarecer os motivos para que eles possam ser esclarecidos. E depois vai responder aquele empresário, aquele sujeito da sociedade, vai responder sobre se fizer alguma coisa errada. E tem que responder de forma forte, exemplarmente, para pagar pelo que fez. Então, o que o Paulo está colocando aqui é um Estado maduro, adulto, digital, novo, moderno, que é o que essa turma jovem precisa e que o Brasil precisa. Eu queria lançar o hashtag Volta Paulo, né, só para encerrar, mas feliz também, né, porque ele disse que tem um time lá, então eu queria pedir para que a gente apoiasse esse Brasil novo, moderno, que a gente ande para frente e que a sociedade brasileira aproveite isso para tomar o Brasil para si, né, fazer com que o Estado trabalhe para ele, o cidadão brasileiro, que está incluído o funcionário público, certo? O funcionário público é um cidadão brasileiro, estamos todos incluídos nesse condomínio, né, e que esse condomínio funcione melhor. Denise, parabéns por convidar uma pessoa como o Paulo. E, Paulo, obrigado. Eu era seu fã, agora sou muito mais seu fã. Muito obrigado. Eu que agradeço a generosidade do Eli. Obrigado pelo apoio. Eu sou otimista, tem muita gente boa, muita gente séria, muita gente comprometida em realmente fazer essa transformação do Estado. E agradeço a Denise de novo pelo espaço, pelo convite. É sempre um prazer estar com você.
É isso, eu agradeço muito a participação do Paulo Ebel, ex-secretário do Ministério da Economia, cuidava da desburocratização, governo digital. Paulo, muito obrigado mais uma vez. E nessa live contamos com a participação da Eli Vertem, que é diretor do Secov São Paulo, e da Luciana Vertem, incorporadora, construtora. Muito obrigada aos dois, obrigada a vocês que estiveram com a gente até agora. Depois todo o nosso papo fica disponível aí nos canais do Secov São Paulo. Obrigada a todos, um ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.